Olá pessoal, então hoje nós vamos para a nossa 15ª aula. Hoje a aula, não menosprezando as demais, mas é uma aula de suma importância. Nós vamos falar das assembleias em condomínio. As assembleias de condomínio é o palco onde acontece as maiores tomadas de decisão junto aos condomínios, tá? Vamos falar um pouco do artigo 1350 até o artigo 1355. É onde está capitulado no Código Civil Brasileiro as assembleias no condomínio edilício. Lembrando que todas as nossas aulas têm base neste livro, A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Vamos fazer a leitura do artigo 1350? Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer dos condôminos. Bom, pessoal, fizemos a leitura do artigo 1350 do Código Civil Brasileiro, falando da Assembleia em sentido geral. É importante a gente falar que no âmbito dos condomínios há vários tipos de assembleia. Uma das principais assembleias que deve ser levado em consideração é a assembleia de instalação do condomínio. É nessa assembleia em que você vai fazer a revisão da convenção condominial, é nessa assembleia que você vai tratar sobretudo sobre as cláusulas daquela convenção, Lembrando que toda convenção ela nasce lá na Lei 4.591 de 64, no artigo 32, letra J, numa minuta. Então, na Assembleia de Instalação, você tem que fazer essa revisão. Nessa Assembleia, você vai criar o regimento interno. O regimento interno é o que vai regulamentar o uso da área comum daquela multipropriedade. Você vai discutir com relação à cota dos condôminos, enfim, salário de síndico, eventualmente, e outras consecutárias mais, questão de mudança, questão de obras logo no início. É muito comum quem está mudando para o seu imóvel novo iniciar obras. Então é importante, sobretudo, observar a NBR atinente a obras em condomínio, NBR 16280. Então a Assembleia de Instalação é uma das assembleias que eu julgo ser a das mais importantes no âmbito dos condomínios, até porque é a principal que dá início naquela multipropriedade. Outra assembleia ordinária, que é aquela assembleia prevista que ocorre anualmente. Vamos comentar um pouquinho mais sobre ela no próximo passo. Assembleia extraordinária. Assembleia extraordinária é aquela que o próprio nome fala, extra, para discutir todos os assuntos extra que não estavam previstos na Assembleia Ordinária e que eventualmente precisam ser tratados durante a gestão do condomínio. Existe outro tipo de assembleia também, a de caráter permanente. O que é a assembleia de caráter permanente? É aquela assembleia em que se inicia e muitas vezes ela precisa ser suspensa porque ela precisa de um parecer de um técnico, de um engenheiro ou de alguma pessoa que depende para colocar aquela pauta que estava no edital em votação. Então, pode-se ter uma assembleia em caráter permanente, e levar a votação a posteriori. Porém, você não pode utilizar essa assembleia em caráter permanente para angariar quórum, para fazer alteração de convenção, que é um quórum muito rígido de 2/3, Não pode. A assembleia em caráter permanente, ela tem uma finalidade específica para essas questões técnicas, que depende de um parecer de uma determinada pessoa que tem um conhecimento específico naquela área.
né? Outra assembleia muito usual, né? Assembleia virtual. A assembleia virtual sempre foi comentada no âmbito dos condomínios, ainda mais agora tivemos esse período de pandemia, né? Houve a previsão aí na lei 14.010, onde se admitiu então as assembleias virtuais e muitos condomínios fizeram esse tipo de assembleia, né? E esse tipo de assembleia é possível ter também em condomínio, desde que haja previsão na sua convenção condominial. Você pode implementar a assembleia. Agora lembrando, a assembleia virtual, ela tem que ter todas as observâncias de uma assembleia presencial, né? Notificar todos os condôminos, enfim, todas aquelas precauções para que não gere uma nulidade, né? É importante a gente lembrar, né, que a assembleia é lugar de condômino proprietário, de condômino adimplente, né? O condômino não basta ele ser um condômino, ele tem que ser adimplente também. No edital deve prever especificamente, ser bem claro, a questão de uso das procurações, para que não paire dúvida. Algumas procurações exige-se o reconhecimento de firma do proprietário, do outorgante, então tem que prestar muita atenção nisso aí para não gerar a nulidade, né? Então esse edital de convocação tem que ser bem claro, né? Porque senão pode gerar alguma nulidade nesse voto, nesse ato específico. Outro fator, a importância de se notificar todos os condôminos para a assembleia, qualquer tipo de assembleia, inclusive decorre da própria lei. Se você não notificar, pode gerar a nulidade dessa assembleia, tá? Ainda mais dependendo do que você está discutindo naquela assembleia. E isso até decorre da lei, né? E na assembleia, todas as decisões de assembleia têm força legal, tem força de lei, né? Determinado assunto que foi discutido em assembleia pode ter alteração na convenção condominial, obviamente observando o quórum de 2/3, ou até mesmo no regimento interno, né? Que é aquele documento que fala sobre o uso da área comum. Então, lembrando, né, que o próprio artigo 1348 diz que o síndico tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as decisões assemblear. Então, veja bem a importância das decisões de assembleia, tem força de lei, tem que se observar muito bem isso aí, que muitos síndicos ou muitos condôminos não observam as decisões tomadas em assembleia e vão se consultar tão somente ou na convenção, no regimento interno. E muitas vezes tem outras normas que não foram incluídas ainda. Então o síndico precisa ser diligente também e ter uma assessoria jurídica, obviamente, para aquelas alterações durante o ano que alteraram, ou seja, a convenção ou o regimento interno, que sejam esses instrumentos devidamente atualizada, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia Ordinária. A Assembleia Ordinária, ela deve ocorrer de forma anual, né? Ela tem que estar prevista e regulamentada na convenção, né? Geralmente essa assembleia, para que serve essa assembleia, né? Para falar sobre orçamentos de despesa, ou seja, a previsão orçamentária, né? Contribuições dos condôminos, falar se vai ter aumento ou não, né? Prestação de contas, eleição do corpo diretivo, né? Alteração do regimento interno ou da convenção, enfim, é daquelas decisões assemblear que nós tivemos anteriormente. Então é nesse momento que você faz a alteração desses instrumentos. Lembrando que se o síndico não convocar essa assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo também, né? Então, 1/4 dos condôminos poderá se reunir e convocar então essa assembleia. E até mesmo qualquer condômino também, se a assembleia não se reunir, há requerimento em juízo, então para isso precisa entrar judicialmente e requerer ao juiz que determine ao síndico então que ele faça aquela assembleia, né? Obviamente, muitas vezes ele tem que prestar conta, então
o síndico, o condômino pode se valer dessa ação de obrigação de fazer, caso o síndico seja omisso. E lembrando que se o síndico que não presta conta, inclusive, ele pode ser até destituído na forma do artigo 1349 do Código Civil Brasileiro, né? Vamos falar um pouquinho da Assembleia Extraordinária. A Assembleia Extraordinária, né, ela o próprio nome já diz, é para discutir todos aqueles assuntos extra, né, que não estavam previstos na Assembleia Ordinária. Então, pode-se convocar, muitas vezes para aplicação de uma multa, muitas vezes para uma obra, enfim. Temos então essa Assembleia Extraordinária. Então, pessoal, hoje nós falamos um pouquinho sobre o artigo 1350 do Código Civil e até o 1355, onde está previsto as assembleias no âmbito dos condomínios, sobretudo as assembleias de instalação, assembleias em caráter permanente, assembleia ordinária, assembleia extraordinária, as assembleias virtuais, né? Importante falar, observar nas assembleias todos os quóruns também, né, para determinado assunto, para não gerar as nulidades. A Assembleia é um órgão importantíssimo no âmbito dos condomínios, é o órgão que faz a tomada de decisão importante para aquela coletividade. Então, pessoal, hoje falamos um pouquinho sobre assembleias em condomínio. Um abraço a todos vocês, até a nossa próxima aula.